Rapaz, você não tá certo não, viu? Tá mais que certo, viu? Você tá certíssimo. Nós estamos de volta, galera. Nós estamos de volta. Nós Outra vai, mas nós vez. volta. Travês. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada pra você que tá assistindo a gente. Estamos aqui começando mais um episódio. Hoje nós nos propomos a falar de um tema diferente. O quê? O quê, moço? que nós vamos falar, moço? Tá, velho. Nós vamos falar hoje sobre avivamento. Não, me explica isso aí. Eu também não sei, moço. Eu vou aprender com você. Se lascou todinho se eu estiver dependendo de mim pra poder aprender alguma coisa. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre avivamento. Até por eu não saber. Você é o mestre do avivamento. Oh, meu Deus. Nós estamos gravando esse negócio aqui pra você também, que é igual eu, burro. Tô brincando. Não, mas se você for também, pode continuar assistindo. Nós vamos falar alguma coisa sobre avivamento. Avivamento, às vezes, é uma palavra que fica na moda, né, e tal. A gente vê uns pregadores falando em nós das igrejas reformadas, pentecostais e etc e tal, mas a gente precisa aprender um pouquinho mais, né? Com certeza. Sempre é bom, né? Aprendizado nunca é pouco. Certo. Todas as vezes que nós aprendemos alguma coisa, principalmente... Eu sou apaixonado, né, cara? Toda vez a gente fala aqui que o episódio é bom, mas eu sou apaixonado em tudo, né, que a gente vai falar, cara, porque é algo que edifica, é algo que fortalece a fé, que a gente para pensar, né? Então, acho que o avivamento é uma parte muito importante aí da história, né? Até da nossa história aí. Se não fosse o avivamento, a gente não estaria aqui, né? Cara. Sim. E como é que começa essa história aí? Moço, eu também não sei. Vamos aprender. Você que é o cara da Bíblia, especialista em Antigo Testamento. Especialista, pensa numa especialidade medonha, moço. Deixa eu te dizer um negócio. Me ajuda aqui no seguinte, moço. Sim. Vamos conceituar um negócio. Sim. Minha filha sabe que eu preciso trabalhar de jeito, então me ajuda. Moço, vamos lá. Conceito. Que é? Pra você, vamos falar pra você aqui, né? Nós não é nem um especialista, nós estamos brincando aqui, mas nós não estudamos nem nada direito. Fala aí, o que você acha pra você, o que é avivamento, velho? Cara, avivamento é um fogo, né, que vem e traz vida. O próprio nome diz. Fogo? Como é isso? Rapaz, Me explica. Não, me explica aí direito. Aí é o fogo do Espírito, né? O Espírito Santo vem com fogo, e aí acho que você vai explicar isso aí um pouco lá em Atos 2, que acontece. Esse momento, existem alguns outros momentos na Bíblia aí, mas trazendo vida de volta. Que vida que é essa? Não é uma vida comum, é uma vida de Deus. E a vida de Deus é algo extraordinário, né? Algo sobrenatural ali. Então, na minha visão, né? Eu não sou especialista, mas na minha visão, o avivamento é trazendo uma vida de Deus para um povo que necessita de Deus para viver esse momento. Porque acho que quando nós chegarmos no céu, não vai precisar da gente viver um avivamento, que o próprio Deus vai estar presente. Mas enquanto nós estamos aqui na Terra, nós precisamos de uns momentos de avivamento, trazer vida de volta, trazer esperança de volta, trazer expectativa. E até o primeiro avivamento depois que Jesus vem, né? Ele acontece por uma promessa de Jesus. Sim. E aí Jesus fala assim, fica aí, e aí existem algumas coisas para que o avivamento aconteça, né? Importantes para que o avivamento aconteça, que é unidade. O que era? Unidade. Certo. Oração, busca, até porque Jeremias 29:13, né, fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não é quando você me buscar um pouquinho, ou quando você me buscar de manhã, ou quando você me buscar à tarde, é quando você me buscar de todo o coração. E aí a gente vai falar aqui com vocês, mas todo avivamento aqui, ele a base dele é busca intensa por Deus. Sim. Buscando intensamente a presença de Deus, e muitas dessas pessoas aí só queriam um relacionamento com Deus, né? Mas fez uma grande diferença ali, só de estar buscando a Deus, a gente já faz uma grande diferença no nosso contexto, e não só no nosso contexto, né? Mas esses avivamentos aí, eles trouxeram transformações para muitas outras pessoas países, ali. Né, inteiros, países inteiros, sociedade inteira. Sempre foi transformador os avivamentos. Entendi. Então, acho que, na minha visão, é isso. É algo que traz vida de volta, e vida de Deus, não uma vida comum, né? Uma vida de Deus aí que traz transformação, mudança de caráter, mudança de mentalidade, mudança de trajeto, de propósitos. E tu, o que tu me diz? Eu tô... É igual a gente fala, assim, a gente é muito verdadeiro aqui muitas vezes, e às vezes, por exemplo, esse tema de avivamento é um tema que eu entendo muito menos do que eu sei. Isso aí a gente tem esses temas aí, e até é bom a gente tratar desse jeito,
porque às vezes também as minhas perguntas é as perguntas de quem tá ouvindo e tal. Sim. E eu acho interessante demais esse negócio, né, cara? Porque, assim, a gente vai falar aí dos desavamentos históricos da igreja já, né, pós-Jesus, e é muito interessante como o fogo, igual você falou, né, um fogo que se acende em um ou em um pequeno grupo, né, e se espalha, né, cara? E isso é muito massa, porque, assim, é justamente isso que a gente tá falando. Esses episódios que a gente trata, eles impactam a sociedade, a história inteira. Porque nós vamos ver que alguns dos avivamentos deram origem às igrejas que a gente tem hoje. Então, cara, se a gente pegar as igrejas do Brasil, todas elas, com raríssimas exceções, têm origem no avivamento lá na Rua Azul, etc e tal. Algumas bem direto, né? E algumas de forma indireta. Exatamente. Então, assim, é um negócio muito, muito impactante, mas no sentido, assim, de talvez, assim, imprevisível de entender, da gente imaginar antes que uma pessoa, um pequeno grupo orando em determinado lugar ia impactar o resto do mundo, o resto da história, da humanidade inteira. E isso é muito legal, cara, como Deus faz isso, né? E a gente tem os exemplos bíblicos, né, que a gente tem dentro da Bíblia. A gente tem um texto importante nesse sentido, que é 2 Crônicas 7:14, lá na época dos reis ainda. E a Bíblia vai nos dizer que o texto diz o seguinte, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, eu voltarei o meu rosto para ele, né? Buscar a minha face, eu voltarei e tal. Assim, Deus falando requisitos para uma atenção especial, né, cara? Para que ele se apresente. Exatamente, né? Para que ele se apresente ali na situação, no ambiente e tal. E isso é muito interessante, né? Porque a gente vai ver no decorrer de todos os que a gente vai falar aqui, que sempre tem essas características, né? Sempre tem, porque assim, ó, eu comecei falando sobre que avivamento, às vezes, é uma palavra que é muito dita no meio gospel, né? No meio cristão e de igrejas e tal, mas o avivamento, muito mais do que um movimento, assim, sensorial, talvez, aquele negócio, falando em línguas e tal, e aquele negócio é muito mais de vida, né, cara? Assim, de arrependimento, de transformação de caráter, de comportamento e tal. E isso é interessante a gente entender. Que muitas vezes, eu quero avivamento, aquele negócio e tal. Uma das evidências de um avivamento, claro, às vezes um batismo no Espírito Santo generalizado, tal, um contexto mais espiritual, nesse sentido, sim, de evidências espirituais, né, de falar em línguas, de povo tocado e tal, e cair no chão, e aquele negócio. Mas, assim, é uma das coisas, né, uma das evidências e tal, e não é o principal também. É meio que uma consequência da vinda do Espírito Santo, né? Acho que se for para colocar uma principal característica de um avivamento, acho que é o arrependimento, né, cara? Sim, cara, sim. Pois é, eu na minha concepção, do que até onde eu entendo, é isso. Inclusive, o texto que eu separei aqui pra gente poder falar sobre eles é Esdras, capítulo 10, tá? O texto que eu vou falar aqui é Esdras, capítulo 10, e ele está no mesmo contexto de Neemias, lá no final do livro de Neemias, capítulo 8, em que o povo de Israel tinha voltado do cativeiro. A gente já deu um contexto aqui. Se você gostaria de mais uma informação bíblica, volta aí uns episódios. A gente deu um contexto de panorama bíblico aqui, que a gente falou um pouquinho sobre isso. No momento em que o povo de Israel volta do cativeiro, estava no cativeiro, volta, reconstrói as suas casas, reconstrói o muro, reconstrói o templo. E aí eles têm um momento ali de leitura da palavra. O próprio povo solicita esse momento, tá? Eles se reúnem como uma assembleia ali, e eles vão ter um momento de leitura da palavra. E nesse momento de leitura da palavra, a gente entende como um avivamento, porque um tanto de pessoas reunidas, a palavra sendo lida, e eles tomam a atitude de agir conforme a palavra que eles estão vendo. Então, assim, o verso 3 aqui do capítulo 8 fala assim, que Esdras leu no livro diante da praça que está na fronteira da porta, desde a alva até o meio-dia, desde o nascer do sol até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E aí o texto vai dizer aqui das pessoas que estavam lá, daquilo que era lido e tal.
E no decorrer de dias, a gente vai ver que foi uma celebração de alguns dias, no final do processo, aí eu vou ler Esdras capítulo 10. Fala assim, ó, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. E aí ele vai... Cara, eu acho isso aqui muito louco. Nós estávamos preparando aqui antes de começar o episódio, eu tava lendo o texto, e isso pra mim é o avivamento, é o cerne do avivamento aqui, o resto porque é a característica de 2 Crônicas 7:14, isso, né? Exatamente, porque assim, não tinha a palavra de Deus e pronto, foi lida ali e tal. Na Bíblia, nos diz no outro texto aqui, que todos que tinham entendimento, foi lido e todos ouviram e tal. E a própria palavra de Deus não precisou lá de um pregador ficar com coisa, com ameaça, com nada de nada. A própria palavra de Deus já foi suficiente para poder produzir o arrependimento no coração do povo. Sim. E, cara, a gente não é capaz de entender um negócio desse, cara. Como. Porque, como eu falei, o povo estava no cativeiro. Eles estavam 70 anos no cativeiro. Uma geração, talvez uma geração e meia, 2 gerações lá no cativeiro. Eles estavam com as suas famílias, velho. Cara, que negócio mais doido, é Deus mesmo, é um arrependimento que vem do Espírito Santo mesmo. E o que acontece? Só para o pessoal entender, para não achar que Deus é ruim. A orientação de Deus para o povo de Israel é que eles não se misturassem com outros povos. E é até bom que o texto fala, né? Não é obrigação, é uma... Não fala em sugestão, né? Como é que fala o texto aí? Quer ver? Acho que é orientação. Acho que é orientação mesmo. Tomou a palavra. Vai falando aí que eu acho. Vai, ache. Então, o povo tinha passado a sua vida no cativeiro, então certamente tinham outras nações e eles certamente tomaram para si mulheres de outras nações. Então, conselho. Conselho. Então, sim, é o conselho que Deus dá, né, na sua palavra. Então, eles tinham ali estabelecido suas famílias e tal, e assim, estabeleceu família de fato, cara, com filhos, né? O cara fala aqui, não, e tal, vamos despedir as mulheres com os filhos e tal, e a Bíblia vai nos dizer, no decorrer do texto aqui, capítulo 10, que foi um momento de grande choro, e assim, não era choro de espiritual, aquele choro assim que você tem e tal, era um choro de dor, cara, largar a família, né? Mandar a mulher embora, a mulher e o filho embora, os filhos. É loucura. É muito intenso, cara. Tem que ser muito, assim, avivamento mesmo. E eu acho que o avivamento é isso aqui. Eu acho que talvez, assim, o cerne de tudo que nós vamos falar aqui é mais ou menos isso. O Espírito de Deus vem de uma forma tão intensa que vai produzir em nós um arrependimento que em tempos normais a gente não está aberto a essa produção. Constrange, esse nível, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem esse capítulo aqui, esse episódio do capítulo 10 de Esdras, do capítulo final. Inclusive, esse aqui vai ser, tá no contexto, no último contexto ali, do final do Novo Testamento. Por mais que tá no meio do Novo Testamento, do Antigo Testamento, já é uma história lá pro finalzinho. É uma das últimas histórias que a gente tem. O tempo histórico aqui é um dos últimos tempos que a gente tem no Antigo Testamento. O cara fala que não é especialista, né? Oxi. Então, a gente tem esse episódio e eu acho ele tremendo, cara. Porque aí o povo se propõe, a Bíblia, o texto começa falando que Esdras estava orando e chorando e tal, diante da casa de Deus. E são as marcas dos avivamentos, né? Choro, oração, pregação da palavra, arrependimento coletivo, transformação social ali e tal. Porque, querendo ou não, cara, eu imagino que eram muitas pessoas que tinham essa situação. Talvez muitas pessoas não, porque só vamos voltar no contexto de novo. As pessoas foram para o cativeiro, algumas foram e alguns não foram. Alguns ficaram lá em Jerusalém,
para morrer, outras foram para o cativeiro, algumas tinham função política ali e tal, tinham emprego, outras não. Então, às vezes, as pessoas se casaram lá no decorrer da sua vida, dependendo cada um do seu jeito. E a Bíblia vai nos mostrar essa história de uma transformação causada por um avivamento de fato. Isso é muito, muito interessante, né, cara? E tem essas marcas do avivamento. E aí o outro avivamento, talvez famoso, maior, que a gente tem na Bíblia, já é no Novo Testamento, aquele que você falou, Atos capítulo 2, que já vai para a história do que a gente chama lá de Pentecostes. Né? Pentecostes, na verdade, era uma festa que tinha. E o avivamento, o descer do Espírito Santo aconteceu na data da festa de Pentecostes. Então, bem no momento da festa, né? Exatamente. Então, eles estavam ali reunidos, a Bíblia vai nos dizer que eles ficaram ali cerca de 40 dias, as pessoas reunidas, as mulheres e homens e discípulos e tal, e Jesus tinha orientado para que eles ficassem em Jerusalém, buscassem, porque ia descer sobre eles o Espírito Santo. E, de fato, isso aconteceu, e a gente vê, é o episódio mais famoso da Bíblia, Atos capítulo 2, vai do versículo 1 ao 8, e lá vai falar sobre esse momento. Então, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles viam ali línguas de fogo, um negócio mais, assim, espiritual. E aqui, vamos lá, só para a gente contextualizar aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E é interessante, né? Você que é o cara das línguas, você sabe que essas línguas aqui são línguas, idiomas? Cara, tem... Aí é onde que entra a divisão teológica. E eu não posso falar com propriedade. Ninguém, na verdade, pode falar, né? Se era, de fato, línguas estrangeiras ou se era... Línguas de anjos. Sim, línguas de anjo ou línguas celestiais. Não tem como a gente falar isso aí. Mas eu acredito muito que eu acredito que eram as duas partes. Porque lá fala que alguns entendiam no seu próprio idioma. Mas também, Paulo fala muito sobre os dons do Espírito, ele fala sobre línguas estranhas, né? É um negócio assim que é o poder de Deus mesmo, cara. Eu já tive algumas experiências assim de vivenciar, de ver uma irmã falando em línguas e o pastor traduzindo as línguas que ela estava falando, assim. Sim. E ela deu uma palavra para a igreja, ela não fazia ideia do que ela estava falando, ela deu uma palavra bem direcionada para a igreja naquele momento ali. Então, assim, quando esse avivamento vem, é um negócio que não tem como explicar, porque é o poder de Deus. E aí é onde que sai do racional, sai daquilo que o nosso pensamento consegue produzir, né? O que a nossa razão ela consegue explicar. Então, é extraordinário. Sim, cara. Tá fora do comum ali. Então, eu acredito que seja as duas partes aí que aconteceu naquele momento ali. E aí veio línguas como que de fogo, vento, impetuoso, entrou naquele lugar ali. E Deus fez uma bagunça naquele lugar ali. Sim. Mas encheu eles do Espírito, que era a promessa dele, né? Fica buscando aí, fica no lugar aí, porque eu vou revestir vocês de poder. E foi isso que aconteceu, né? Eles foram revestidos ali de poder, de autoridade, até que depois disso aí começa a acontecer muitas coisas, né? Pessoas são curadas através da sombra. Sim. 3.000 pessoas se convertem numa pregação. Na primeira, inclusive, depois desse episódio aqui. A primeira pregação de Pedro ali, 3.000 pessoas se convertem, porque o fogo de Deus estava naquele ambiente ali, naquele lugar, dentro daquelas pessoas ali. Então, quando esse avivamento ele chega, alguma coisa acontece. Não, pois é, né? E aí a gente falando dessa transformação, esse aqui é o que, assim... foi forte o suficiente para gerar toda a primeira geração da igreja no mundo. Mudar o rumo da história, né? Mudou o rumo da história, cara. Mudou. E aí, assim, é aquilo que a gente falou, né? A Bíblia vai nos dizer que as pessoas estavam juntas ali e tal. E eram 120 pessoas que a Bíblia acho que fala, né? 120 pessoas. E pronto, velho. 120 pessoas. Mudou o rumo da história. Não, e ao ponto de, quando Jesus é crucificado,
esses mesmos, os mesmos discípulos que estavam aí, que se tornaram os apóstolos, todos eles fugiram, né? Quando Jesus tinha sido crucificado. E aí, depois que eles são cheios do Espírito Santo, todos eles morreram por amor a Cristo. Exato. Então, assim, o que eles receberam, o que eles ouviram, o que eles sentiram ali, não tem como explicar. Exato. É inexplicável o que eles vivenciaram, porque eles andavam com Jesus, eles viveram um relacionamento com Jesus ali, e isso não tinha sido suficiente para eles entregar a vida, mas no momento que o Espírito Santo vem sobre eles, aí eles se entregam de total. Muitos deles foram presos, eram soltos, mas todos eles se entregaram. O único que não morre de morte provocada, né? Foi João. João, né? Que tinha recebido também uma promessa nesse sentido, né? Sim. Mas é muito legal, cara, porque aí é aquilo que a gente tá falando. Produziu todas essas marcas do avivamento, né? O arrependimento, a transformação da sociedade, etc e tal. E é muito interessante, porque e aí é o que a gente tem dito, que a gente tem falado. Essa questão de avivamento é sempre uma questão transformadora. Sim. Né? E aí, assim, esse dia aqui foi aproximadamente 40 dias depois que Jesus morreu. Então, ele já estava bem pertinho e tal. Mas a gente teve, no decorrer... E assim, aqui nasceu a igreja, né? O nascimento da igreja é esse episódio aqui. E a igreja foi se desenvolvendo e tal. E a gente teve outros avivamentos na história, né? Sim, alguns, né? Que assim, eu acredito que teve muitos outros, com proporções menores, mas teve alguns que marcaram a história, né? E eu vou até entrar neles aqui. Eu vou citar algum deles aqui, e um deles eu vou falar um pouco mais, que é um dos que eu gosto bastante. Assim, eu gosto de ouvir essas histórias aí. Tá certíssimo. E aí, eu vou pular o primeiro que da ordem aqui, mas aí o terceiro vem. Que o primeiro, né, é o de Atos 2. O terceiro é o grande avivamento que acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra, que aí vem Jonathan Edwards, George Winterfield, as pregações que quebrantavam, milhares de pessoas se renderam a Cristo através da vida deles. E aí vem o segundo despertar. E esse terceiro aí, ele acontece de 1730 a 1750. Esse segundo grande despertar, de 1790 a 1840, que aí vem com Charles Finney, muitos movimentos missionários e ações sociais. Tem o avivamento do país de Gales, de 1904 a 1905, com Evan Roberts, 100 mil conversões, transformações social visível, assim, um negócio extraordinário. Tem um muito icônico aí, que acho que todo mundo, pelo menos que é cristão, já ouviu, que é o avivamento da Rua Azusa, né? De 1906 a 1915. Esse aí, muitas das igrejas aí que a gente conhece hoje, foi por conta desse avivamento do William Seymour, pelas curas do Espírito Santo ali, o berço do pentecostalismo moderno. Aí teve também um avivamento ali na Coreia, na China, na África, no século XX, um crescimento explosivo da igreja, muita perseguição. E teve alguns avivamentos contemporâneos, né, de Toronto, depois de 1990 ali. Depois disso, assim, não teve muitos avivamentos marcantes. Mas um dos avivamentos que me marcou é o dos moravianos. E, como a gente falou, né, precisa de oração, de busca intensa. E o que mais me marca nesse avivamento é que os morávios era uma região de muitos trabalhadores ali, às vezes até escravos, e eles começaram a se reunir para falar da palavra de Deus ali. Era várias igrejas diferentes, era vários povos diferentes, e eles brigavam muito. E aí um tomou uma decisão lá, e eles começaram a fazer um relógio de oração. E esse relógio de oração, que é o que me impacta muito, isso mexe muito comigo, além de Atos 2, esse acho que é o que mais mexe comigo. Eles começam a orar, a buscar a Deus, e eles fazem um relógio de oração de 24 horas, ininterruptas, e eles fazem isso durante 100 anos. Nossa. Olha que loucura, que é isso, cara. Assim, não era você orando 24 horas, 100 anos, mas foi uma oração que existia num ambiente ali, e ela ficou durante 100 anos, durante 24 horas, sem parar, pessoas ali orando. E eu já vi muitos pregadores ir nesse lugar e falar assim que a presença de Deus é real lá até hoje, assim.
pelo movimento de oração, cara. Uma busca intensa. Eu fico assim, maravilhado. Nossa. E aí isso trouxe outras coisas através desse avivamento, né? Trouxe muita mudança e 2 desses morávios, eles tomaram uma decisão que, para mim, é uma loucura muito grande, assim. Para mim é algo marcante. Eles tomam a decisão de ir para um campo missionário, para um lugar onde existiam escravos ali. Uhum. E aí a decisão deles é, nós vamos lá para pregar o evangelho. E aí eles tentaram negociar com o dono dos escravos lá, e o dono dos escravos pega e fala para eles assim, ó, vocês podem até vir, mas eu nem pago, nem a passagem de vocês eu pago, vocês vão ter que pagar a passagem de vocês. E outra coisa, quando vocês chegar aqui, vocês vão ser escravos. E aí eles falam assim, não, nós vamos. E aí vira aquela choradeira quando eles entram no barco ali para ir, o povo chorando, e pergunta para eles, fala assim, mas por que vocês vão fazer isso? O que leva vocês a tomar essa decisão? Era 2 jovens que estavam entregando toda a sua vida ali para ser escravo. E eles pegam assim, e eles falam uma frase que ficou marcada aí, para que o cordeiro que foi imolado receba o seu sacrifício. Cara, isso é o maior do sinal do arrependimento, sim, né? Assim, de a gente reconhecer que nós somos falhos, nós somos impuros, quebrados, mas o amor de Deus, ele nos constrange de tal maneira que a gente entrega tudo. Quando a gente entende, a gente entrega tudo. E esse avivamento específico dos morávios produziu muito isso, né? Tem até um episódio também que eles estavam no navio, estavam à beira da morte ali. Eu acredito que era John Wesley que estava no navio. Se eu não estou enganado, era John Wesley que estava no navio e via eles com a calma que eles estavam. John Wesley já era convertido, mas aí ele relata que depois desse dia que ele converte de verdade, porque eles estavam tranquilos, eles estavam à beira da morte, mas eles estavam tranquilos. Eu falei assim, não, esse povo aí é convertido, eu que não sou. E aí diz que depois daquele momento ali ele foi convertido, mas porque houve uma busca intensa ali, houve um arrependimento, houve mudança de vida, de característica, mudou tudo, né, na história deles ali. Sim. E uma coisa que eu costumo falar que os nossos pensamentos, né, eles determinam as nossas ações. As nossas ações, elas vão determinar as nossas atitudes, as nossas atitudes, o nosso caráter, e o nosso caráter determina o nosso destino. Isso, então, não corte, vai dar. Então isso faz uma diferença total, porque a primeira coisa que um avivamento traz é mudança de mentalidade. Sim, cara. Porque os nossos pensamentos, eles vão determinar para onde nós vamos. Sim. E vai mudar toda a nossa vida, tudo isso que eu falei, né, do hábito, da decisão e tudo. Mas o avivamento, ele gera isso. E aí nós falando aqui, eu pensando no negócio aqui, você é pai hoje. E o amor de Deus, ele nos constrange de tal maneira que um dia eu estava pensando sobre isso. Jesus, ele nos permite ser pais e ele nos constrange com isso, cara. Ele, pelo menos ele me constrangiu com isso, porque eu não tenho coragem, cara, de entregar a vida do Anthony por alguém que preste. Quem dirá por mim que não presto? Exatamente, velho. Você teria coragem, cara, de entregar a Giovana lá, falar assim, pega a Giovaninha lá e entrega ela? Nunca precisou. Nunca, né? E pra você ver, aí Jesus, Deus foi lá e entregou o Filho amado dele, pois cara, por nós. Isso nos constrange, né? É demais, E acho que o ponto principal do avivamento que acho que acontece em nós, né, é esse ponto aí de a gente entender o que Jesus fez, nós não faríamos de maneira alguma. Pois é, cara. De maneira alguma. E aí, o que acontece? Você até falou aí, eu vou até aproveitar o gancho pra gente poder ir. Sim, senhor. Pra essa aplicação prática aí, pra essa segunda parte, né? Você falou de que isso gera em nós, né? Beleza, sim. Nós estamos falando aqui de avivamentos que transformaram os Estados Unidos, transformaram o País de Gales, transformaram as sociedades e tal, mas, de fato, esse avivamento, ele transforma a gente num nível pessoal também. E assim, aí beleza, acho que sim, ficou bem, deu um panorama legal sobre os grandes avivamentos, né? Os grandes avivamentos que transformaram a história. E com certeza eles transformaram aí, tipo assim, as famílias, as pessoas, as escolas e etc e tal. Mas o avivamento,
ele precisa acontecer em cada um de nós também, né? Sim, ele é interpessoal, né? Assim, ainda que a gente não esteja vivendo um momento de grandiosidade, de avivamento da sociedade, isso precisa acontecer em cada um de nós, sim, no dia a dia, né? E eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, né? Sim, sobre sim. Essa questão do avivamento, porque aquelas características, e aí pra gente ficar bem gravado, as características do avivamento: oração intensa, que a gente viu em todos eles aqui, oração intensa, 100 anos de oração. Eu até já te falei várias vezes essa história, um pastor conhecido, uma igreja conhecida nossa, em uma cidade do interior nosso aqui, passou 30 anos, cara. Olha aí. 30 anos. Na época o reverendo João Antônio me contou e tal, que essa igreja ficou 30 anos aberta, com as portas abertas, não fechou as portas e tal, tinha uma chave simbólica lá da igreja, e essa chave sempre esteve durante 30 anos na mão de alguém orando. Olha aí, cara, que transformou a cidade. Sim. Transformou a cidade. Até vamos falar nomes aqui também, não tem por que não falar. Certeza. Pastor Elton, lá de Catalão, da Quadrangular de Catalão. Isso a igreja aí, lá é uma bênção, né? Igreja, uma bênção, transformou a cidade. Se eu não me engano, tem 5 ou 6 igrejas na cidade e tal. Então, enchia estádio e tal, estádio do Crack lá, que é o time de lá. Transforma, cara. A oração transforma. Uma oração contínua, 30 anos, cara. Eu fico pensando, Natal, Ano Novo, sei lá, né, aniversário do povo, aniversário da cidade, não sei o que, cara. E tem gente orando, tem alguém orando. Que isso é incrível, isso move o coração de Deus de uma forma diferenciada. Então, essa oração, ela é sinônimo de um avivamento. É igual você falou, você estava falando aí, que existem avivamentos em escalas menores, às vezes que não são tão registrados e tal, mas existem avivamentos assim coletivos, né? Isso é muito interessante. Então, pregação da palavra, que é a outra questão, que sempre é a palavra de Deus que motiva. Sempre em Atos 2, Jesus tinha dado a palavra, lá no texto que eu li, em Esdras e Neemias, foi a palavra de Deus que motivou isso tudo. Todos esses que a gente vê, os moravianos que você deu o exemplo aí, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Tudo é baseado na palavra. Então, a palavra vai fazer, e aí a palavra vai para outra coisa, que é o arrependimento. Quando nós lemos, nós nos enchemos, vai gerar aí para nós um arrependimento, e nós, indivíduos, de forma melhor, vamos trazer a transformação para a sociedade inteira, né? Com certeza. Mas acho que a gente pode falar um pouco sobre esse avivamento pessoal. Sim, né? Que na verdade, o principal ponto do avivamento é esse, né? É a transformação pessoal. Porque o avivamento ele não está caracterizado no movimento público, mas na transformação interior, que vai alcançar o público. Porque as pessoas vão olhar e falar assim, tem alguma coisa diferente com o Eric aí. O que está acontecendo? Esses dias eu estava com uma passageira, eu sou Uber, para quem não sabe aí. Quer dizer, eu não sou Uber, né? Eu trabalho com Uber. Sei que você era. Transforma. Eu não sou um aplicativo. Mas aí o que acontece? Eu tinha baixado o som, acho que eu tinha mandado um áudio pra você. Aí eu tinha baixado o som pra mandar o áudio e esqueci o som baixo. E aí peguei a passageira, fui, a gente conversou bem pouco. E aí chegando no final ela falou assim, você é cristão, né? Aí eu falei, sim, sou. Aí ela falou assim, é evangélico? Eu falei, sou. É de qual igreja que você é? Eu falei, sou da Quadrangular. Ela falou assim, não, dá pra sentir. Eu falei, cara, e assim, eu procuro moldar minha vida pra isso, porque as pessoas possam ver Cristo em mim, e acho que o avivamento, ele gera, a primeira coisa que ele gera é isso, né? É Deus em nós. Sim. E aí é Deus em nós, por nós, e depois, através de nós. Aí é onde que a gente vai resplandecer o brilho de Jesus ali, através da nossa vida, da nossa atitude, porque aí esse avivamento interior, ele vai gerar mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de comportamento, e as pessoas vão ver que existe algo diferente, e quando elas vê, elas vão perguntar, a gente pode falar, né? Acho que até eu gosto muito do Salmo 40, versículo 3, que ele fala sobre isso, que ele fala assim, que Deus colocou em meus lábios, depois de Deus me tirar de um poço de lama, ele coloca nos meus lábios um novo louvor. E esse novo louvor, quando todos virem isso, eles temerão ao Senhor. Então, quando as pessoas virem uma mudança de atitude através do avivamento, não tem como, eles vão reconhecer que foi o Senhor que fez ali, porque
nós somos maus. Nós, como seres humanos, nós somos ruins, nós somos maus. Não adianta. Nós precisamos do amor de Cristo todos os dias, cara. Nós precisamos dessa intensidade aí, essa busca, porque é isso aí que vai gerar esse avivamento em nós. Acho que é algo importante da gente falar a questão do avivamento aí, é que isso precisa a gente entender que todos os avivamentos aqui, eles vão mostrar pra gente que o que Cristo fez na cruz é porque a gente não tem capacidade. Tem gente que fala assim, não, mas eu acho que eu vou pro céu porque eu nunca fiz nada de ruim. E tá tudo errado, não é por isso. Nós já nascemos maus. E Jesus, em certo momento, ele fala, né, que ele veio para os doentes e não para os sãos. Porque os que estão são não precisa, mas quem precisa é os doentes. Por isso que nós precisamos reconhecer que nós somos ruins. Sim. Que nossos pensamentos são ruins. Claro. De vez em quando a gente pensa umas besteiras. Vou até pro crente aleatório o nosso quadro aí. Vou até falar dele aqui agora. Um amigo meu, amigo seu também. Vou citar o nome. E aí, moço, ele disse que ele tava dirigindo o carro, né? Tá dirigindo lá e ele viu uma senhorinha. Aí, de repente, moço, eu acho que você tava no dia que ele contou esse trem numa célula. E a vontade dele era de jogar o carro em cima da veinha, moço. Ele falou, moço, o que eu tô pensando? Por que eu tô pensando num trem desse? E isso acontece com a gente, né, moço? A gente pensa umas besteiras que a gente fica assim, uai, pensa, moço. O que eu tô pensando? Por que eu tô pensando nisso? Não, vem direto, moço. Você já tem um amigo ali e ele falou assim, você não tem hora que você dá vontade de pular de um prédio? Não, eu falei, ei, moço, tá doido? Nossa, ainda mal você que é engenheiro, sobe muito prédio, tá lá de cima. Lá. Pois é. Tipo, naquela época eu morava lá no apartamento, né? Nossa, Deus me livre. Ainda bem que você colocou a telinha lá. Pois é. Ele pensa umas besteiras mesmo, você tá doido. Então, o avivamento, ele ajuda nisso, né, cara? Ele vai matando a natureza ruim, né? Adâmica, né? Exatamente, moço. Não, você tá doido. Falando em crente aleatório, eu dei rato aqui, moço, dei rato. Vocês vão ver aí, ó, vocês que é observador, nós cortou o vídeo e tal, eu esqueci de ver um negócio aqui. Vai tendo paciência aí que vai dar certo. Vai dar certo. Nós somos seres humanos. Vocês sabem, nós erramos. Empolgado no avivamento aqui. Mas tá bom, vamos continuar. Cara, nós falamos desse negócio de âmbito... Aí, eu inventei tipo uma balinha agora, me lasquei todinho, que agora eu tô babando, parecendo um velho. Parabéns. Não vai fazer o negócio? Esqueci, velho. Mas não tem problema não, porque corta lá e vem pro negócio aqui, ó. Que é até bom, assim, se ele ficar bom, a gente usa ele. Tá, propaganda, né? Uhum. Tá, então eu vou fazer a propaganda solta. Tipo assim, não vou linkar com nada não? Sim. Sem linkar com o episódio, só pedir pro povo se inscrever, curtir, não sei o que tem lá e pá. Tá, beleza. Ou não deixa pro final do episódio? Mas pode fazer então depois, se é pra enfiar ele no meio lá depois, vamos deixar no final então. Agora pronto, vamos. Foi mal. Não, mas agora, então eu vou voltar no... Já que a gente tá falando de coisa pessoal e tal, que eu vou colocar as marcas aí de... Eu vou pro Marcos aí, então, do avivamento pessoal. Ou não? Pode ser. Não, eu acho que é pro Marcos. Sim, senhor. Então bora, põe a mãozinha aí. De novo. de novo. Você vai entender. Sim. Cara, já que nós estamos falando do negócio em nível mais pessoal também, do avivamento, eu imagino que o avivamento, no nível pessoal, ele produz algumas marcas, né? Com certeza. Sim, eu imagino que vai ser mais ou menos assim, naquela mesma linha das marcas gerais que a gente falou, né? Sim. Oração? E aí, assim... Inclusive, deixa eu usar que isso? O John Wesley, né? Tinha um lugar de oração lá que tem as marcas, né? Sim, moço. Olha pra você ver o que você tá falando aí. Encaixa, né, nesse momento dele aí. Diz que tem muita gente que vai lá até hoje ajoelha, onde ele ajoelhava lá para orar, né? Pois é. Isso gera marcas. Pois é. E assim, cara, essa questão da oração aí é assim, o pontapé inicial, né, de tudo. Porque o intensificar do relacionamento com Deus, né? Com certeza. Assim, a aproximação maior do relacionamento com Deus é a oração. O diálogo é o que faz um relacionamento continuar, né?
Porque nós somos amigos, mas se a gente deixa de se comunicar... É igual você tá fazendo, né, bandido? Moço, tu não manda mensagem mais não, vou mostrar aqui. Ah, não mostra não, você vai passar vergonha, moço. Tá certo. Você não tá certo não, tá mais que certo. Cara de pau. Então, o diálogo é importante mesmo. E a oração é isso, né? Tipo assim, vai pegando intimidade, né? Quanto mais a gente conversa, mais íntimo você sabe, mais você sabe uma coisa um do outro e tal. E isso é importante. Outra coisa que a gente vê também como marca pessoal... Não, e outra coisa também, esse negócio da oração ainda. Quanto mais você fala ali, mais íntimo, mais vontade você tem de permanecer. Se apertar mais ali, um pouquinho, você arranca o oi pra Larga dentro. meu oi, moço. Meu oi tá coçando a semana inteira. Tem que arrumar um trem pra botar nele, um álcool, um fogo. Quanto mais você ora, mais você quer orar, né? E o povo orava. Essas pessoas que a gente tá falando, pensa 100 anos orando, moço. Até relógio de oração, né? Pro povo que às vezes vou falar pra mim, né? Que eu sou mais desviado um pouco. Orar lá 1 hora, filho, 2 horas. Você não vai orar às 24, mas 1 hora, 2 horas. Então, assim, as pessoas se disponibilizam a orar, né? A ter um tempo diferenciado de relacionamento com Deus. E aí, outra coisa que eu penso também que assim, é uma consequência direta é a questão de palavra, né? De fome, de vontade de aprender, né? Sim, faz a diferença, né? Essa busca aí, quanto mais você busca, mais você quer. Quanto mais você entra no relacionamento, mais você quer tá junto, tá perto ali. Quem você ama, quem você tá perto ou quem você tá junto aí. Quanto mais você conhece, mais você quer. Você fala, nossa, rapaz, a pessoa é gente fina demais. Quer ficar perto da pessoa. E aí você promove momentos, né, pra isso. Exatamente. A promoção do momento é uma boa colocação. Você é certinho, né? Você estudou, né? Rapaz. Mas eu acho que isso é uma colocação muito boa, né? A promoção de momentos. Porque assim, quando a gente não tá muito lá essas coisas, qualquer coisa é desculpa, né? Tem que assistir um trem, tem que ir trabalhar, tem que fazer não sei o quê. Quando esse avivamento ele vai tomando conta, não é que a gente deixa de fazer as outras coisas, mas o relacionamento com Deus ele se torna uma prioridade mais alta, né? Uma prioridade. Você não vai deixar de... Você não vai ficar trabalhando lá na sua hora de almoço, na sua hora de alimentação. Sim. Pelo menos no normal não é isso, né? Da mesma forma, a gente passa a priorizar e você passa de deixar fazer outras coisas no horário que é de Deus, digamos assim, né? E isso aí é muito importante mesmo. E essas coisas também, aí promove a outra questão lá que vai levar ao arrependimento, que é a sensibilidade ao pecado, né? Assim, você se torna muito mais sensível mesmo. Eu tava procurando outra palavra, mas nem achei. Muito mais sensível ao pecado, muito mais com um alerta ligado, né, assim, para poder falar, consegue resistir mais o pecado, né? Exatamente. Porque o pecado vem e você fala, ixi, você tem cara de mal, eu tô correndo, você sai fora. Com certeza, moço. Não, você não tá com cara boa, não, tô indo embora. É igual comida, né? Quando comida estragada. A comida tá estragada ali, a gente percebe. Ou a aparência dela, ou o cheiro dela, e o pecado é de jeito, né? Quando a gente tem um bom olfato ali, tem um bom paladar, quando a gente tá nesse relacionamento aí, a gente consegue perceber rapidinho, moço. Aqui, rapaz, um infiltrado do diabo aqui. Sai, Satanás! Isso aqui não vai dar bom, não. Não me pegou bem, não, viu? Então, é de jeito. E, assim, essas coisas todas promovem, são assim, e na verdade, sim, são causas, são as promotoras do avivamento e são consequências ao mesmo tempo, né? É um ciclo ali que fica se alimentando. Mas, assim, assim, perfeitamente factível, né, cara? Com certeza. Por muito tempo, por muitos tempos... por muitos momentos, às vezes você acha difícil, parece assim, meio impossível, né? Meio negócio, que é negócio de só os grandes homens de Deus, não sei o quê. Mas assim, quando a gente se dispõe a fazer essas coisas, né, com seriedade e tal, esse avivamento ele é muito real. Com certeza. E assim, aí vamos na última consequência lá, que é a promoção de transformação, né, dos grandes avivamentos, transformação da sociedade, mas transforma a nossa vida, a nossa pegada de vida, a nossa levada de vida, de decisões, de trabalho, enfim, né, tudo transforma, assim como o grande avivamento transforma a sociedade, um avivamento pessoal transforma a nossa vida, né? Sim, com certeza. E assim, as pessoas que estão perto da gente, elas começam a perceber, né, que vão percebendo as mudanças ali, às vezes a gente até
não percebe, mas as pessoas estão vendo ali. Sim. Uma coisa que eu falo também é que a conversão é como se a gente tivesse entrado para dentro do mato, né? Aí a gente sai de dentro do mato cheio de carrapicho. Você já deve ter acontecido, porque você vai em obra aí. Final de semana. O que aconteceu lá? Você entra para dentro do mato lá, você sai cheio de carrapicho. E aí, de repente, você sai, você vai tirando os carrapichos tudinho. E o que o avivamento faz? Ele gera sensibilidade. Um dia eu estava entrando para dentro do carro, dentro de casa, dentro do carro, e eu senti um trem espetando na minha perna. Eu falei, mas que miséria que é isso? Eu olhei, tirei, assim, um carrapicho. Aí na hora o Espírito Santo me falou, a vida cristã é desse jeito. De repente, quando esse avivamento, ele vai gerar uma estranheza em alguma coisa ali, que é como se fosse esse carrapicho, que é alguma coisa que a gente ainda precisa tirar ali. Aí você tira, não, isso aqui não faz parte da minha vida. Então o Espírito Santo vai gerando isso, né? Vai gerando alguns frutos aí. Tira. Aí de vez em quando você tem um carrapicho para tirar. Aí você fala, ué, esse trem tava fazendo aqui, moço? A calça já tinha sido lavada, né? E o trem tá ali espetando você. É verdade, cara. É verdade. Não, isso é muito bom. Parabéns. Você me surpreende. Moço do céu. Não, mas não, é isso que a gente tá falando mesmo. E assim, cara, a gente tem, se a gente for pensar aí na nossa vida real, umas distraçõezinhas, né, cara? Uns desafios, né? Com certeza, muitos, né, cara? Muitos desafios. E assim, eu acho que essa questão... Desafio, bloqueio, né? Dificuldade. Sim, não, é isso aí. Eu acho que é muito, muito real também, né? Assim, que a gente precisa estar consciente deles. Sim. Para poder conseguir fazer com que esse avivamento seja real. Que é muito bonito. E não são poucos, né, os desafios. Pois é. Não é pouco, não. Sim. E o que é que você está pensando de desafio aí, que você está falando que não são pouco? É não, tem vários desafios. Um amigo meu mesmo que eu estava discipulando ele quando ele foi para a igreja. Discipular como a gente sempre fala. Agora! Aqui, né? A gente fala umas palavras do crentez aí que a gente, de vez em quando, a gente corrige elas aqui, mas acompanhar junto, ensinar, aconselhar. E aí eu discipulando esse amigo lá e eu falei para ele, o que vai acontecer? Primeiro ataque que o diabo vai fazer na sua vida é com a sua esposa. Ela vai começar a te dar trabalho, vai começar a te confrontar, porque assim, eu conheci ela, conheci o temperamento dela, então eu falei, se prepara, porque vai vir ataque do diabo aqui, nessa área. Aí, um tempo ele pegou e virou pra mim e falou assim, rapaz, você não tinha razão? Eu falei, eu sei, porque assim, a gente tá caminhando, a gente vai aprendendo, né? E aí, um outro momento desse mesmo amigo, outro momento da vida dele, eu falei, ele usava drogas, né? Então, ele se revestiu muito naquela área ali. E aí eu peguei e falei pra ele, agora fica atento, porque você se revestiu muito nessa área aqui. E o diabo não consegue mais te mexer com você nessa área. Agora ele vai começar a mexer com você em outra área. Aí passou uns dias e falou, moço, foi de Deus você falar aquele negócio pra mim, rapaz. Foi de Deus! Foi de Deus! Aí disse que chegou uma mulher lá na empresa lá e a mulher tava se jogando em cima dele. Entendi. Moço. E aí ele assim, na hora que ela começou, ele percebeu que aquele negócio que nós tava falando, né? A gente percebeu os perigos que exatamente. Começa a aproximar os desafios. Entendi. Mas diga, moço. Continua, eu te interrompi. Não, eu tava perguntando pra você o que mais que era que você tava falando de desafio aí você foi dar exemplo aí do povo. Mas vamos lá, deixa eu falar um aqui pra nós andar com o negócio. Acho, né? O quê? Eu acho que eu deixo. Ah, tá, então tá bom. Vida corrida, moço. Correria. A palavra que nós mais fala. Nossa, eu tenho que parar de falar essa palavra, cara. Quando você resolve mandar mensagem, aí nós fala, né? E aí, como é que você tá e tal? Rapaz, numa correria, agarrado e tal. O que foi? Vou fingir DR ao vivo, DR ao vivo. Mas assim, cara, e tem isso, né? A correria, o negócio é, cara, que assim, se a gente for pensar, né? Beleza, é uma correria, mas é uma correria, assim, que a gente poderia, como diz um amigo meu, promover momentos com Deus. E essa correria, a gente que faz ela também, né? Grande parte das vezes. Pois é, mas é isso que eu tô te falando, né, velho? Parece que, assim, a gente não prioriza. Ah, beleza, na lista nossa de atividades lá, tá lá, trabalhar, e almoçar, e alguma atividade da igreja, alguma coisa da família e tal, mas... E os momentos com Deus, às vezes eles até
estão lá na nossa lista, mas eles estão com a prioridade igual às outras, ou inferior. E a gente precisa ajustar isso, né, velho? Sim, e eu acho que é um ponto aí que faz a gente sofrer nessa área aí, a gente mora na capital e acho que existe qual é a palavra que eu queria usar aqui? Ela some da minha cabeça. Acho que uma competição, né, cara? Você precisa estar corrido. Então tem essa correria da cidade grande aqui. Essa competição, um negócio muito louco, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso aí, porque eu ia falando vigiar aqui, mas eu lembrei que é um outro gíria crente, né? A gente tem que tomar cuidado, cara. Porque essa correria, em partes ela é boa, mas também ela pode ser prejudicial, né? Ela vai gerar algumas coisas aí que não são benéficas, né? Pois é, ela consome o nosso tempo, né, cara? Sim. E assim, a gente tá falando de correria aqui, mas assim, o estar lotado de atividades, né? Agenda cheia ali, porque a nossa vida, pelo menos assim, eu vou falar de mim e de você aqui, a gente tem, tipo, quase com a agenda mesmo, assim, com as coisas, né? Sim. Hoje mesmo é um dia, a gente trabalhou e tal, trabalhou até tal hora, e aí eu mesmo, trabalhei de manhã, almocei, trabalhei de tarde, tinha uma reunião, tinha um lanche, tinha que levar o carro na oficina, tinha que podcast. Daqui eu vou sair daqui, já tem uma coisa, chegar em casa eu quero assistir um jogo. Sim, aí tipo assim, beleza, não tem uma folguinha aí. E outra, você viu aqui minha rotina de desviado, né? Não tem uma oração, não tem nada. E aí, assim, a gente vai encaixando. E assim, eu acho que muitas vezes a gente faz isso. Vamos encaixando aqui. Deixa eu ver um horário aqui que dá. Vou encaixar uma oraçãozinha aqui. Se eu acordar mais cedo, será que eu consigo orar? E assim, a gente não prioriza. Então, assim... E aí, passou semana, né? De repente passou o mês. Chegou lá quinta-feira já. E eu tô desde segunda querendo orar. Voltou. Pior. Isso aí ficou... lascou. Meu Deus. Ficou pra trás. Meu pai... E esse é um desafio. E esse é um sério desafio, né, cara? Essa gestão do tempo aí e a priorização das coisas. Tipo assim, das coisas de Deus, né? Sim. Porque a gente tem a ideia de que a gente não tem tempo pra gastar com oração ou com... Cara, que ideia mais esdrúxula, né, velho? Que negócio mais sem lógica. Mas assim, na nossa cabeça faz sentido. Não, vou gastar 1 hora de oração, ou lendo Bíblia, não, eu preciso trabalhar, não, eu preciso não sei o quê. Não, tem a casa porque não sei o quê. É muito maluco isso. Mas, enfim, estamos visando um avivamento e vamos mudar isso. Que é uma coisa que o avivamento vai gerar, né? Sim. A gente não vai priorizar isso. Inclusive, um dos caras que me inspira muito é o Subirá. Eu acho que Subirá pra onde? Já devo ter falado aqui nos episódios, né? 40 vezes. Mas um cara que inspirou ele foi o David Robertson. O cara orava 8 horas por dia. Cara, era um negócio assim desafiador. E ele largou o serviço e começou a orar 8 horas por dia. De repente ele começou a ver o que Deus estava fazendo na vida dele ali. Sim. E aí ele entendeu que foi através da oração, né? Então ele não estava perdendo tempo. Ele estava ganhando muito tempo ali. E um desses desafios aí é a idolatria sutil, né? Devagarzinho, né? Ela vai entrando no nosso livro lá, Os Deuses Falsos, que a gente leu lá. Nossa, cara, outro livro aí era bom hein? Também. Era bom. Inclusive, nós temos que fazer um episódiozinho dele, hein? Verdade? Dos outros que a gente já leu, né? Fazer uma resenha. Sim. Amadora. Talvez nós podemos até fazer um episódio falando de uns 2. Né, uns 12. São uns livros muito bons do Timothy Keller, né? Exatamente. Tem uns caras que são íntimos dele aí, que eu vejo os caras falar. Titi, né? Tim Keller. Rapaz, o cara é íntimo, hein, moço? Aí quem pode, né, moço? Mas, pois o negócio da idolatria também é muito isso, né? De coisas que tomam o lugar de Deus, né? E a gente viu lá, inclusive, assim, quando geralmente nós fizemos não precisa ser uma coisa ruim, né? Não, geralmente não é, né? Coisas ruins, geralmente a gente não deixa tomar o lugar de Deus mesmo. Mas coisas boas, elas são tão priorizadas na nossa vida que elas tomam o lugar de Deus, né? Sim. E aí ele fala lá uma série de coisas que você vai ver no episódio que a gente fizer da resenha do livro. É verdade. É verdade, né? Não vai ficar falando aqui, dando spoiler, não. Aí, essas coisas... Esses deuses falsos, essas idolatrias sutis que entram na vida da gente, a gente nem vê, tomam o lugar de Deus. Então, assim, é isso que a gente está falando. Assim, implica nisso que a gente está falando, né? Essa prioridade, essa falta de tempo, de disponibilidade, de recurso para poder estar junto de Deus, é porque a gente certamente tem um outro
Uma outra coisa ou outras coisas. Uma horinha ali rolando o Instagram, o TikTok. E, ó, ou assistindo uma série. Não que a gente não deva, né? Claro, não, a gente deve mesmo. Mas colocar Deus como prioridade de fato, né? Que geralmente a gente costuma falar que Deus está em primeiro. Eu estava pregando domingo e falando que muitas vezes a gente fala assim, Deus está no controle. Eu falei, mas que controle é esse? Que hora que Deus quer mudar o canal lá, você não muda. Que controle é esse, moço? Que quando Deus quer fazer alguma coisa, não faz. Porque o controle, até onde eu entendo, lá em casa eu tenho um controle lá, quando ele tá tudo funcionando, tá com a pilha lá, moço, apertou, muda de canal na hora. Sim. Mas aí a gente fala que Deus está no controle, a hora que ele fala assim, vai orar. Aí eu fico apertando o tempo todinho e não vai orar, não. Meia fraca, né? Não, moço, então a gente precisa de fato mesmo, cara. E às vezes, por exemplo, essa questão dos deuses falsos aí, mais uma vez, agora eu tô animado pra fazer a resenha. Não, é bom. Nós temos que organizar esse trem urgente. Com certeza. Inclusive era uma das primeiras ideias, né? Quando nós começamos o podcast e até agora a gente não tá colocando outras coisas na frente. Tem algumas coisas aí que nós íamos falar e até hoje nós não falou, né? Mas coisas nós vamos falar. segredos. Inclusive, acho que se a gente bater 1000 inscritos aí, a gente vai falar sobre se Adão tem umbigo ou não, né? Aí é um assunto pertinente, moço. Ó, bateu 1000 inscritos, nós vamos falar aqui um episódio só sobre isso, se Adão tinha umbigo ou não. Você que é o mais curioso aí, taca o dedo aí, compartilha esse trem. Exatamente. E aí nós vamos chegar e nós vamos falar, moço. E nós falamos mesmo, nós não tem medo, nós não tá nem aí, não. Eu também não tô nem aí. Não, pois que eu ia te falar, moço, o negócio da idolatria é que muitas vezes não é uma coisa específica, cara. Igual a gente tá falando aqui de redes sociais ou não sei o que, larará. Às vezes por exemplo, sucesso profissional. Vamos colocar um negócio mais abstrato, assim, né? E aí essa gana por sucesso profissional vai te fazer trabalhar mais do que deve. Essa gana aí é que país, né? É aquele da bandeira colorida. Vai te fazer trabalhar mais tempo do que deve. Vai fazer você abrir mão da sua momentos que era para ser da família e é do trabalho agora. Sim. Vai fazer você abrir abrir mão assim de uma condição mental de paciência, talvez, de empatia com o outro, etc. E essas coisas todas vão tomando lugar de Deus, né? Então, quando a gente tá tratando de avivamento, e esse avivamento ele vai acontecer quando a gente recolocar as coisas no lugar, né? Isso é muito importante. Com certeza, né? E falar em recolocar a coisa no lugar, pra nós, tipo eu assim, ó, mais desviado um pouco, como que se eu tô ali frio, esse dia eu ia falar do crente aleatório, esqueci, velho. Ei, irmão, eu tô chongo mesmo, tô velho, irmão, tô ficando velho, vai tendo paciência com o velho. A gente percebe. Né? Vou mostrar o velho. Deixa eu te lhe dizer o negócio. Na célula a gente tava falando sobre negócio de ser frio e quente e tal, e aí até o povo lá falando que quem não bate palma é frio, eu falei, tá bom, viu? Nós brincando com isso, né? Se lascou todo? Exatamente, eu todo frio, um gelinho, um bloquinho de gelo. Presbiteriano. Exatamente. E pra quem tá mais frio assim, mais sem fazer essas coisas todas, o que você me diz, o que você aconselha pra poder chamar o avivamento? Chama! Põe carvão, né? Põe carvão, mas assim, de certo modo é um carvão espiritual, né? Sim. Que é buscar em Deus, buscar em jejum. Como a gente falou aqui no começo aí, todos os avivamentos aí, o que antecedeu esses avivamentos foi oração, jejum, busca intensa. Sim. Então é começar a buscar, eu não dou conta de orar, como é que eu faço? Não dou conta de ler a Bíblia. Gasto 5 minutinhos ali, ó. E outra, moça, arruma um cara enjoado pra ficar no seu pé, ué. Isso. Busca uma pessoa que tá nesse fogo aí pra te ajudar. Essa conexão é importante, né, velho? Nossa, demais. Fala assim, cara, tem um pastor amigo meu mesmo. Rapaz, teve uma vez, a pastora fez um desafio lá na igreja lá e era pra gente orar de madrugada durante 30 dias. Até hoje, todos os dias, 3 horas da manhã, ele levanta e vai orar e ele manda mensagem todo dia. Que é isso, hein, rapaz? Então, se você quiser, eu te mando até o contato dele aí. Fala assim, rapaz, é uma boa. Todos os dias ele vai mandar uma mensagem pra você. É uma boa. 3 horas da manhã. É importante a gente ter alguém ali pra contar, né? Pra caminhar junto ali, vai fazer total diferença. Então, pra reacender esse fogo, primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. É busca, e ser sincero, né? Sim. Fala, eu tô fraco. Fala com ele, moço.
Claro, Falei assim, eu tô fraco aqui, mas fala com ele, gasta pelo menos 5 minutinhos. Ele põe de propósito, todo dia eu vou, tal hora, eu vou orar, todo dia eu vou jejuar, e aí assim vai, de repente, a hora que você vê, você já tá orando ali 40, 50, 1 hora, 2 horas, porque a oração, ela vai te trazendo renovo, e ela vai mudando seu repertório total. Eu tenho tido a experiência de orar e buscar todos os dias, de manhãzinha, de madrugada. E aí, esses dias eu levantei pra ir ver a hora, né? Porque eu tinha... Eu falei assim, nossa, meu celular não despertou. Eu levantei pra ver a hora. Aí, em vez de eu ver a hora, eu ajoelhei lá e comecei a orar, né? Aí tô orando. Aí depois eu falei assim, rapaz do céu, olha aí como é que é o hábito. Porque eu fui pra ver a hora e de repente eu já tava orando ali, nem olhei a hora, porque acho que na minha cabeça eu pensei que o celular já tinha despertado. E aí eu orei. E nada, né? Aí eu falei, uai, pensa que o celular desperta de novo depois de uma meia hora. Aí eu olhei, eu falei, vixe, eu tinha acordado, acho que eram umas 2 horas, eu acho. Aí eram umas 2h30, eu tinha orado uma meia hora ali. Eu falei, não, vou deitar mais um pouco. Aí deitei, dormi mais um pouco. Quando foi 3h30, levantei de novo. Aí eu fui orar, fui ler. Mas esse hábito, ele vai gerando essa intensidade em nós e vai reacendendo esse fogo, né? Sim, a gente criar hábitos espirituais, buscando ali na palavra. E a gente começa a ter sede. Com certeza, cara. E essa transformação toda que a gente está falando aqui é para nós, sabe? Deus quer ela para nós e para você que está assistindo. Mais uma vez, a gente sempre chega nos finais dos episódios aqui e a gente quer gerar em você algo, um despertamento, né? Isso. Um despertamento. Isso, bem certinho. Um despertamento do seu coração. Então, você que ouviu a gente falar aqui, primeiro, se você quer Jesus, você não conhece ele, ele é bom. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Aceite Jesus no seu coração. Jesus tem planos maravilhosos para nós. Esses avivamentos são amostras grátis do que ele tem preparado para nós eternamente, sabe? E isso é muito confortante. Então, Jesus te ama, Jesus quer você, quer o seu coração. E se você já tem Jesus, se disponha. Não espere o pastor da sua igreja, não espere alguém que você segue aí, que assiste, seu amigo. Se disponha a fazer um propósito com Deus, a mudar os seus hábitos, a alterar, né, para poder atrair esse avivamento. Ixi, tô gaguinho, hein? Para atrair esse avivamento para sua vida, para que você desfrute daquilo que Deus quer para você. E talvez também essa pessoa aí vai ser usada em um grande avivamento, com né? certeza. Você que esteja nos ouvindo aí, não é impossível Deus te usar para fazer uma diferença na sua cidade, na sua casa, na sua família, no nosso país, ou em qualquer outro país que seja. Deus pode te usar de forma tremenda. Basta com que você se coloque em posição de deixar Ele te usar. É verdade. Então é isso, gente. Que Deus te abençoe demais. Obrigado pela sua companhia. E nós nos vemos no próximo episódio. Vai ser lançado na próxima segunda-feira. Então nós te esperamos. Deus te abençoe. Estamos aqui hoje no Espaço Ciclos Centro de Atendimento. O que é isso? O que é? Eu vou lhe explicar o que é agora, moço. Nós temos aqui psicólogos, atendimento psicológico, atendimento psicoterapeuta, psicopedagoga, tem massagista, tem uma ruma de coisa, moço, pra você que tá precisando, ou pra você que é o profissional, tá precisando de um lugar pra alugar. Tu é psicólogo? Eu não. Ah, tá. Dá pra ver. Eu vou querer. Você é desengonçadinho, moço? Você não é certo de dar essa ideia hora nenhuma. Mas pra ser psicólogo não precisa, não? Não, psicólogo tem que ser certinho. Não? Não, tem que ser. Não, é assim também não, né? Vacado não. E a gente tem esses espaços todos, tem esse espaço que a gente tá gravando podcast aqui. O que você tá rindo, rapaz? Quieto faixa. Tem esse espaço que a gente grava podcast, tá? Às vezes você tá precisando de um espaço desse, você vem, a gente te auxilia, te ajuda a gravar. E nós estamos aqui, fica aqui no Jardim Europa, em Goiânia. Se você quiser entrar em contato, a Yasmin te atende super bem. Tem o link na descrição do vídeo, tá? Nós estamos aqui para te atender, para te abençoar. E seja muito bem-vindo.